Atos capítulo 7, verso 54. Fala assim. Deixa eu só explicar para vocês a situação. Estevão era um menino. Estevão não era um homem ainda, era um menino. Provavelmente menor de seus 20 anos de idade. E ele com veemência, ele com autoridade, ele com postura, ele pregava o evangelho. Ah, mas eu sou criança, não sei o que falar. Isso é o diabo adora que você pense isso. Ele adora que você pense que você não sabe pregar. Porque você está errado de novo. Mateus capítulo 10, verso 23. Jesus ele fala assim, quando vocês pregam, não são vocês que falam, mas é o Espírito Santo que habita em vós. Então não tem essa de não sei pregar. Abre a sua boca. Oi, Fê? Nunca vai voltar vazia. Isaías 55, a palavra de Deus não volta vazia. 55:11. Muito bem, Rafa. Tô de ajudante nova hoje. Então, Estevão estava pregando evangelho, estava rasgando os caras, estava ensinando a palavra de Deus. O povo israelita, o judeu, fanático, ortodoxo, ficou odiando a palavra. Que Jesus Cristo na cadeia. E pegaram e colocaram Estevão no meio de uma praça e começaram a apedrejar o cara. Aqui que está a situação. Estevão sendo apedrejado. E eu quero mostrar para vocês várias óticas deste mesmo momento do apedrejamento de Estevão, para vocês entenderem como dá para, na mesma situação, eu ser otimista e eu ser pessimista. Está em minha escolha. Olha aí. Verso 54. Ao ouvirem os israelitas sobre a pregação de Estevão, enfureceu-se os seus corações e rangiam os dentes contra eles. Sabe quando você liga na net e fica 45 minutos que você range o dente com a Judite? Judite! É isso aí, ranger os dentes, raiva. Verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, fixou os olhos no céu, aleluia. Viu a glória de Deus e viu Jesus sentado ao lado dele. Oh, eu vou comentar tudo depois. E disse, olhem, eu vejo os céus abertos. Isso levando pedrada, ele estava levando pedrada, velho. Era reboco na cara. Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem está de pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos para não ouvir a verdade. Isso me lembra muito 2 Timóteo 4, quando fala que os homens no final dos tempos, eles iam se cercar de mestres segundo a sua própria cobiça, ignorando o evangelho. E tamparam seus ouvidos e em unanimidade, levantaram-se contra Estevão. Expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas colocaram as vestes dele morto aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em oração dizia, Senhor, receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamava com grande voz, Senhor, não condene esses homens. Perdoa o pecado deles. Tendo dito isso, morreu. Pai querido, que em nome de Jesus eu consiga agora, Pai, trazer a sua realidade no coração deles, Pai. Que eu não fale nenhuma besteira, mas que eu fale e as minhas palavras tragam vida para eles, Pai. Porque as minhas palavras não vão sair de mim, vão sair do Espírito Santo de Deus. Eu creio nisso. Em nome de Jesus, transforme os corações agora. Aleluia. Essa mesma postura de Estevão pode ser vista de várias formas. Várias formas. A primeira forma você pode olhar como sendo os judeus olhando. Os judeus estavam olhando aquele menino como um demônio, eles estavam olhando aquele menino como um usado pelo inferno, eles estavam olhando a morte de Estevão com alegria. Aquele momento era um momento alegre para eles, era um momento de vitória da religião, era um momento de vitória dos dogmas religiosos, era um dia de vitória da tradição, mas não um dia de pregação do evangelho. Os judeus estavam olhando que Estevão era inimigo, o judeu estava olhando Estevão como um usado pelo inferno. A verdade para o judeu naquela situação era uma verdade de pessimismo. Se eu trouxer a realidade de que ele estava sendo um homem de Deus, para o judeu aquilo era um horror, o pensamento deles era de pessimismo. A mesma situação, eles estavam olhando aquela situação como horrível. E muitas das vezes a sua situação que você está passando, você olha como um judeu. Você olha, nesse caso, tá? Não estou falando mal dos judeus, eu estou falando desse caso. Você olha como um judeu, como você olha aquela situação como algo que o diabo está fazendo, e não é. Às vezes é para o seu crescimento. Quando eu tive que fechar as minhas empresas e eu vi
os fornecedores falindo, eu olhei como sendo uma vitória do diabo. E eu confesso isso a Deus, o meu erro. Quando aconteceu, eu falei assim, cadê Deus que não vê? E mal sabia eu que eu estava olhando com a ótica errada. Um término de namoro, uma demissão, alguma briga, alguma pessoa que te sugava, que se afastou de você. Você olha isso como o judeu olhando, como uma situação ruim do diabo. E você está errado, porque você não sabe os planos de Deus. A primeira ótica dessa história é a ótica dos judeus. Eles estavam vendo Estevão como um inimigo, eles estavam vendo Estevão como alguém enviado do inferno, eles estavam olhando aquela situação como terrível, quando na verdade Estevão estava trazendo vida para eles, Estevão estava pregando a vida, e eles olharam como morte, eles olharam a vida como sendo morte. Isso é pessimismo, cara. Segunda ótica desse texto, Saulo. Vocês sabem quem é Saulo aqui? Saulo é o próprio Paulo, que escreveu Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e vai. É o próprio Paulo. Ele ainda era chamado de Saulo. Deus, depois que ele teve aquela visão andando para Damasco, né, que ele ficou cego e tal, o nome dele se tornou Paulo. Já era. Dizem que o nome dele era Saulo Paulo. Não tem como a gente provar. Mas ele começou a se chamar de Paulo. A outra ótica é a dele. Qual foi a ótica dele? Ele estava parado como chefe da guarda. Provavelmente ele tinha apoiado aquela situação. Ele tinha dado a chancela de ok, vão lá e apedrejam o menino. Só que você vai ver que parece, agora é um pensamento meu e eu tenho base bíblica para dizer isso, que quando Paulo fala sobre o espinho na carne, há quem diga, e eu creio que o espinho na carne dele foi ter permitido a morte de Estevão. Eu creio nisso. Eu creio que a lembrança de ver um menino morrendo em nome de Jesus, Paulo, porque você vê como ele era um judeu muito radical, você vê ele falando isso, que ele era judeu, Benjamim, da tribo de Benjamim, enfim, zeloso das tradições. Se ele fosse mesmo, provavelmente ele estaria apedrejando Estevão, ele seria o primeiro a dar pedrada. Se ele não deu pedrada e ele ficou lá olhando, dá de entender que aquela situação pegou Paulo, marcou a vida dele. Ele olhou um menino morrendo em nome da fé. E um menino que tinha postura no que falava. E um menino que tinha firmeza no que falava. A segunda ótica dessa cena é a ótica de Paulo. Isso me faz pensar aquelas pessoas que você prega o evangelho e elas, na hora, elas não creem em você. Elas ignoram o que você fala. Mas você não sabe o peso que você trouxe na cabeça daquelas pessoas quando elas chegarem na hora de dormir. Porque na hora de dormir elas vão ficar pensando naquilo, aquilo vai aninhar na cabeça delas, do mesmo jeito que aconteceu com Paulo. A minha esposa chegou, olha que coisa linda. Eu tava ajudando sua irmã, que fique bem claro. Ai, gente, eu tô ridícula. Primeira ótica da situação, a ótica dos judeus. A segunda ótica da situação, a ótica de Paulo. A terceira ótica da situação, a de Estevão. Estevão, ele não olhou aquela situação como derrota. Gente, Estevão, ele olhou para a morte como sendo a coroação da vitória. Ele olhou para a morte dele como sendo a formatura celestial. 3 homens na Bíblia viram o céu abrir. 3 homens viram o céu se abrir. O primeiro homem que viu o céu abrir foi Ezequiel chorando lá no rio. Se eu não me engano, no rio no mesmo que o cara batizou lá, Rio de Damasco. Não vou lembrar o nome. Ezequiel orando no rio de saudade de Jerusalém, saudade da minha casa, saudade. E Deus, para matar a saudade dele, abriu o céu para Ezequiel. O segundo que viu o céu abrindo foi o próprio Jesus. Quando ele está sendo batizado, o céu abriu e a pomba vem, né, o Espírito Santo em forma de pomba, filho amado em quem eu tenho prazer. E o terceiro que viu o céu abrindo foi Estevão na hora da morte. Coisas que Deus tem para você, que Ele não tem mais para ninguém, quando você dá tudo que você tem para dar. Eu não estou falando de dinheiro, hein? Quando você se entrega para Deus de um jeito que você nunca se entregou, quando você o busca de um jeito que você nunca buscou, Ele vai te revelar o que Ele nunca revelou. Foi assim que aconteceu com os 3. Ezequiel, o próprio Jesus e Estevão, eles viram o céu abrir. Estevão estava sendo apedrejado até a morte. Estevão estava numa situação de desgraça. Estevão estava numa situação perigosa, uma situação triste, uma situação de solitário, uma situação de choro.
E Deus usou essa situação para transformar na maior experiência espiritual da vida de Estevão. Estevão viu o céu abrir. Quando você passa um deserto muito grande, o deserto é o melhor lugar para que Deus te mostre o seu poder. O deserto é a melhor situação para você conhecer quem é o seu Deus. Uma coisa é você conhecer a Deus através das Escrituras. Isso é maravilhoso. Outra coisa é você conhecer a Deus quando você vive o que você conhece das Escrituras. Quando você nega o seu desejo, quando você abre mão da sua vontade, quando você é zombado, quando você abre mão da sua vergonha e você ora, e você clama, e você tira uma hora de descanso para você estudar a palavra de Deus, você acorda mais cedo para orar. Quando você faz isso, você está olhando com a ótica de Estevão, porque você não olha o lado ruim. Você deixa de ser pessimista e você deixa de ser melindroso. Você não olha a situação ruim, você escolhe a boa. E você prefere viver pela boa. Ainda que você corra o risco de errar, mas o seu coração é sincero e Deus te abençoa. É assim que funciona. Ai, perdi o emprego. Deus tem o melhor. Ai, terminei o namoro, porque aquele não era o homem de Deus da minha vida. Ai, bati meu carro. Alguma coisa louca vai acontecer com o funileiro. Gente, eu sou prova. Todas as vezes que alguma coisa ruim acontece na minha vida, ela se transforma em bênção. E não é porque Deus me prefere, não. É porque eu prefiro escolher sempre que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Primeira ótica que você tem dessa situação. Você tem a ótica dos judeus matando Estevão. Segunda ótica, você tem a de Saulo olhando o menino firme na fé. Terceira ótica, você tem a de Estevão vendo o céu abrir. E aqui tem uma coisa que eu amo. A Bíblia fala assim, que quando ele olhou para o céu, guarda isso para sempre na sua vida. Quando ele olhou para o céu, ele viu o Pai e viu o Filho. Mas está faltando um. Por que ele não viu o Espírito Santo de Deus? Se ele olhou para o céu e viu o Pai e Filho, está faltando um. Por quê? Porque João capítulo 14 promete que Jesus Cristo enviaria um Consolador. O Consolador é o Espírito Santo de Deus que vem para morar em nós. Estevão só não viu o Espírito Santo de Deus porque o Espírito Santo de Deus estava no coração de Estevão. Meu Deus, Elinéia, agora era para soltar um chorenébias súbias. Chorecantas. Estevão não viu o Espírito Santo de Deus porque o Espírito Santo de Deus estava nele. Ele viu o Pai e viu o Filho, mas ele não viu o Espírito Santo de Deus porque o Espírito Santo estava consolando ele, estava dando para ele toda essa firmeza de na situação terrível se alegrar. Isso é ter a presença de Deus, rapaz. E quando você tem a presença de Deus, você é inabalável. Ah, o que as pessoas dizem de mim? Se exploda. Ah, mas vão pensar mal de mim. Não tô nem aí. Ah, mas vai não sei o que, não sei o que. A palavra final é a do meu Deus e é dele que me interessa. E o que os outros falam? Estou defecando e caminhando. Como diz um amigo meu, estou comendo Activia e tomando Johnny Walker. Estou caminhando e defecando. Hã? Quem fala? Eu já ouvi isso uma vez na internet. É que Johnny Walker é aquele whisky. Pega água pra mim, bem, pelo amor de Deus. Nossa, meu dó, fast food, velho. Aqui ele não pode falar isso, aí ele tá... É igual o Saul. Eu li. Ali, salve, obrigado. Amante, amo. Não quer mais? Hoje tem. Não. Depende do que você falou aí pro povo. Estevão, ele viu o céu abrindo, ele viu o Pai, ele viu o Filho e o Espírito Santo nele. Então a ótica de Estevão era olhar aquela situação como uma vitória. Eu amo, eu já citei 2 Timóteo 4, eu vou falar de novo. Paulo tá para morrer. Gente, para de conversar, eu fico olhando. 2 Timóteo 4, quando eu olho a Paulo, cara, ele tá para morrer. Imagina a cena. Eu tô com 28 anos de idade, ele também. Deus te dê saúde, amada. E eu já tô cansado, sinceramente, tô bem cansado. A gente prega, muita gente cuida de muita gente. Mas enfim, eu tô aqui para servir. Cansado já com 28. Atos 20, 24. Atos 20, 24 fala assim: não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra em mim com alegria o ministério proposto. Esse é meu lema de vida. Em 2 Timóteo 4, a Bíblia fala que Paulo está no final da vida. Ele está para morrer. Provavelmente uns 30 anos de evangelho. Eu tenho 3. Ele tinha 30, 10 vezes mais. Paulo já tinha levado chicotada. Soluço. Paulo tinha levado chicotada, Paulo tinha sido preso, Paulo não tinha mais amigo, Paulo já, cego quando ele se converteu, né? Paulo já tinha apanhado, gente, a vida de Paulo era triste do ponto de vista humano, mas a vida de Paulo era absolutamente frutífera do ponto de vista espiritual. Ele era um homem espiritual pleno, ainda que exteriormente
e exteriormente ele estivesse morrendo. Por isso que ele fala lá em 2 Coríntios 4:18. Ele fala assim: embora o nosso homem exterior se corrompa dia após dia, o nosso homem interior, no entanto, se renova a cada manhã, se renova diariamente. Por isso nós atentamos. Louva aí bem. A gente tava ouvindo um carro agora. Sério? Não lembra? Ontem. A gente ouviu ontem voltando de São Paulo. A cada manhã. Por isso que ele fala, olhando nós para as coisas que se veem. Não olhando nós para as coisas que se veem, as coisas da terra, mas olhando nós para as coisas que não se veem, porque as que não se veem são eternas. E aí, Paulo ele termina 2 Timóteo 4 falando assim: combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, aquela que o Senhor justo juiz dará não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Tem que amar a vinda de Jesus. Paulo ele fala assim que a ótica de vida dele foi sempre feliz, porque ele não olhava a circunstância, ele olhava o porvir. Ele poderia olhar com pessimismo para a situação, mas ele preferia olhar com otimismo de que Jesus está no controle. E eu vou te lembrar, Jesus Cristo nunca perdeu o controle, viu? Estou te lembrando agora. Você está com seus problemas aí, você está com as suas situações aí, e eu vou te lembrar agora, Deus falando para você, ele não perdeu o controle. Não se esquece disso. E a última ótica desse texto é a ótica do céu. Meu Deus! Como que Deus estava vendo essa situação? Qual era o olhar de Deus para Estevão? Você sabia que Deus tem um prazer enorme quando ele vê os filhos o amando voluntariamente? Por isso que Deus deu para o homem a opção de escolher entre céu e inferno. Você vê lá em Mateus 13, que quando Jesus ele fala sobre o semeador, a semente é lançada e não depende da semente, depende do solo. Ou seja, a palavra de Deus ela não depende da palavra, ela depende do nosso coração crer. Quando Moisés ele fala com o povo, você vê lá em Deuteronômio 30, ele termina de falar, ele fala para o povo, ó, eu tomo os céus e a terra de testemunha que eu vos apresentei a morte e a vida, agora escolham a vida para que vivam. Por Deus ele tem um prazer enorme de que o homem voluntariamente e a mulher escolha o servir, não pelo que ele pode dar, mas por quem ele é, o Deus de amor. Como é que fala o louvor ali? Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. É isso. É isso. Ele é Deus, independente da situação, ele é Deus. E ele nunca perdeu o controle. Quando Deus ele olha para a terra e ele vê Estevão abrindo mão da própria vida, Deus tem um prazer de mostrar para ele o próprio Jesus o recebendo na glória. Meu Deus do céu! Quando ele vê o momento de morte como sendo o momento de pregar o evangelho, na hora da morte, Estevão falou, isso aqui vai ser a minha maior pregação, meu maior testemunho vai ser a minha morte. Jesus tem um prazer de levantar do trono e abrir o céu para receber Estevão pessoalmente. Estevão, o menino que morreu pregando o evangelho, foi recebido na glória com o próprio Jesus abrindo o céu para que ele entrasse. Vai plantar uma batata. Qual é a glória que você quer nessa vida? Você quer ter muita mulher para fazer sexo? Você quer ter muito dinheiro para você comprar carro, para você mostrar para seus parentes? Você quer ter uma casona grande só para você poder mostrar para todo mundo? Você é um pateta, velho. O maior tesouro que você tem nessa terra é você, a sua vida, brilhar a realidade de Jesus Cristo. É você abrir a boca e saírem as palavras de Jesus Cristo. É você tocar e as suas mãos serem instrumentos de cura, de conversão. É porque o Espírito Santo usa você. Esse é o tesouro. Estevão morreu sem nada, sem ninguém. Mas ao mesmo tempo ele recebeu tudo. Ele recebeu tudo. Vocês estão entendendo como a mesma situação... Você pode olhar com uma ótica de derrota, você pode olhar com uma ótica de testemunho de pregação, você pode olhar com uma ótica de vitória, você pode olhar com uma ótica de que Deus está te olhando e absolutamente feliz e satisfeito com a sua vida.
Quando ele recebe o diabo, isso é uma cena muito estranha, né? Quando todos os filhos de Deus se juntam para se apresentar diante dele, Satanás vem entre eles. Porque Satanás é uma criação de Deus. Deus criou Lúcifer. Lúcifer caiu e se tornou Satanás, né? Deus, ele pergunta para Satanás, de onde você vem? E Satanás fala, de rodear a terra. E Deus enche a boca para falar. Você viu meu servo Jó? Não tem ninguém igual a ele. O prazer que Deus tem de mostrar através dos filhos o poder. Por que você acha que acontece tanta coisa louca na minha vida e na dele? Toda hora acontece e eu conto os testemunhos. Por que você acha? Justamente porque eu conto os testemunhos. Se Deus sabe que eu estou pegando tudo que acontece e testemunhando, Ele tem prazer em fazer mais coisa acontecer, porque Ele sabe que isso vai virar testemunho. Estamos aqui, Efésios 1:6, para agradar a Deus. E nós agradamos a Deus quando nós refletimos a glória dEle. 2 Coríntios capítulo 3 fala isso, como um espelho refletindo a glória de Deus. Se a sua vida, você a partir de hoje escolher olhar com a ótica de que tem um Deus no controle, e de que todas as coisas cooperam para o seu bem, todas as suas provas vão virar testemunho. Eu não estou falando algumas, não. Eu estou falando todas. Todas as suas provas vão virar testemunho. Porque a promessa de Deus é que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se todas as coisas cooperam, quer dizer que todas, boas e ruins, acontecem para que se torne testemunho na sua vida e acontecem para que você cresça na presença do Espírito Santo de Deus. É isso, cara. Era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Amo vocês, tá? Vocês são amados e muito queridos. Graças a Deus funcionou a webcam hoje, não caiu. Vocês viram como Deus é bom. Não vou mais precisar fazer pelo celular, vou fazer pelo computador, que a conexão é melhor. E que em nome de Jesus, na próxima vez vai ser com a câmera de qualidade boa. Essa ficou boa também, mas eu acho que a outra vai ficar melhor. Sexta-feira tem pregação minha aqui em Taubaté e sábado em Osasco. Eu e Eli estaremos lá. Mais pra frente eu deixo aí os detalhes. Anne Cassie, você é muito fofa. Eli, manda um beijo pra Anne Cassie. Beijo, Anne. Você é muito linda. Te amo de paixão. Já caiu a cor. Oi, gente linda. Nossa, Daniel, pode virar. Fala que Amém. A Rafa tá aqui com a gente. E amém. A Rafa tá aqui. Gente, tá solteira. Não. Homens de Deus. Mostra a cara, Rafa. Você é bonita. Tá feia. Olha só, gente. Mulher de Deus. Vergonha. Mulher de Deus desesperada pra casar. Não tá desesperada, não. Para. Ela não tá desesperada. Deus Minha mãe abençoe. tá assistindo. Hoje é aniversário da minha irmã. Vou lá dar um beijo nela. Andressa Murto. Que Deus abençoe, querida. Assim, o menino perguntou. Dani, quero abençoar o teu ministério. Quero abençoar o ministério dali. Como é que eu faço? Manda no meu inbox o teu e-mail. Eu vou te mandar as crônicas e nas crônicas tem os dados lá, daí se você quiser ajudar, quando você quiser e tal. Mas eu quero mandar as crônicas e no e-mail eu consigo ter um contato mais íntimo com vocês. Amém? Amo vocês. Gi Glanert, que legal você aí. Você pegou pelo finalzinho, tenho certeza. Mas amém, tamo junto. Ronaldão, querido, você é um amado. Fui lá na loja que você mandou, comprei a câmera, mas eu não consegui instalar ela ainda. Mas vou tentar. Deus abençoe. Jussane Alexandra Ratnik. Olha o nome da menina, velho. Meu Deus. Edu Feliciano. Edu, ele é de Angola. É? Olha como chega longe. Ah, fala pra ele que a gente vai encontrar com ele na Angola um dia. Aqui no Brasil tem um monte de galinha da Angola. Ela vem da Angola mesmo, ela fica falando tô fraco, tô fraco, tô fraco. Mulher de Quem Deus. chamou isso? Hã? Da Itália, quem falou da Itália? Ela falou pra gente pregar na Itália, velho. Mas Eu falei, ó, não precisa nem dar oferta. Mas é agora? Não, não precisa nem dar oferta, só me dá macarrão. Só me dá macarrão. A Gia assistiu tudo, que benção, querida. Em nome de Jesus, você consiga o marido com que você merece. Jade, Cláudia, Anne, um beijo pra você, Anne Lima, Larissa, um abração pra você. Amém.